Boa noite, gente, tudo bem? Bom, boa noite para quem está assistindo nesse momento, né? Agora que eu estou gravando para vocês, é noite. Bom, nós tínhamos nos planejado com relação à construção dessa live para discutirmos uma frase temática do Enem, para discutirmos a construção de um texto Enem. Para quem não sabe, eu sou a Júlia, eu sou estudante do quarto ano da FAMEMA de Medicina. E eu também sou corretora daqui da escola, sou professora de redação esse ano vai ser o quarto ano que eu trabalho como professora de redação. E eu tirei 980 no Enem 3 vezes, bati na porta do 1000 e não me deram, mas estou falando essas informações para vocês para passar um pouquinho de credibilidade a respeito do meu trabalho. Sim, prazer, eu sou a corretora que devolve os textos de vocês todos canetados, mas eu juro de coração que isso é para o melhor de todos. A gente está aqui para lapidar os erros que acontecem antes que eles se manifestem na prova, porque aí não dá para consertar, né? Então vamos resolver agora. Bom, nós tínhamos nos planejado com relação a essa live, e no momento no qual ela foi programada, a gente teve alguns problemas técnicos. Eu tenho certeza que 2 anos de pandemia depois vocês estão mais do que calejados com relação a isso, sobre som, ruído, internet e tudo mais. Mas, enfim, não desistimos do projeto, estamos aqui para novamente trazer essa discussão para vocês da forma que for mais edificante possível, da forma que causar o melhor impacto no conhecimento de vocês e na experiência de vocês quanto à construção de um texto dissertativo, argumentativo, propositivo. Bom, gente, eu tenho como plano aqui com vocês ler a coletânea do jeito crítico, como eu espero que vocês leiam no momento da prova, né? Da forma como é necessário que vocês façam essa leitura para terem um bom desempenho no vestibular. E também, feito isso, feita essa leitura, eu quero construir com vocês um texto modelo. Na verdade, ele já está construído, mas nós vamos juntos explorar as estruturas que valorizam esse texto, as estruturas que com certeza permitem que esse texto seja um texto bem passível aí de nota 1000. Então, a gente vai se apropriar desses conhecimentos juntos, a gente vai tentar entender quais são as expectativas da banca Enem a respeito do nosso texto, sem nos esquecermos que, infelizmente, anualmente a concorrência só aumenta, porque não tem vaga para todo mundo, o sistema de seleção é bem complicado, é bem cruel. Então, isso explica o porquê de as correções serem cada vez mais rigorosas e de cada vez mais ser necessário que nós estejamos preparados para todas as intempéries aí dessa banca, para todos os reveses que essa correção pode trazer. Então, quanto mais a gente se aproximar do gabarito de cada uma das competências, com mais a gente se aproximar de não cometer nenhum tipo de desvio gramatical significativo, de atender às estruturas do texto dissertativo, propositivo, dissertativo, argumentativo, propositivo, de a gente trazer um repertório que seja produtivo e ancorado por bons elementos de coesão e coerência, com mais a gente trabalhar nesse sentido, mais a gente consegue se proteger, mais a gente consegue se programar para estar preparado para esse rigor da banca, para essas exigências da banca e, eventualmente, tirarmos a nota que é necessária para que cada um de vocês consiga ingressar aí na faculdade dos sonhos de vocês, no curso que vocês têm em mente, independentemente de qual ele seja. Tá certo? Bom, eu estou compartilhando a tela, a minha tela com vocês. Esse é o material em cima do qual a gente vai trabalhar nessa nossa aula. E eu vou ler essa coletânea com vocês da forma como eu acho que é necessário, eu acho que é produtivo que vocês leiam no contexto de prova, tá certo? Só vou mudar isso aqui do modo de exibição para ficar melhor. Pronto. Vamos começar a nossa leitura, então. O nosso eixo temático é violência e cidadania. E por que eu já começo falando sobre isso com vocês? Porque quando nós estamos falando de violência e cidadania, a gente sempre, independentemente da frase temática, independentemente da prova, essa é uma dica, portanto, para outros vestibulares também, sempre que a gente entra em contato com a nossa frase temática, a gente tem que compreender qual perspectiva da nossa sociedade essa frase temática está inserida, porque assim a gente pode começar a levantar informações que podem ser relevantes para a nossa abordagem argumentativa. Quando a gente está falando de violência e cidadania, a gente está falando
sobretudo de uma sociedade na qual a violência se infiltra nas relações sociais, se infiltra nas relações profissionais, se infiltra nas relações amorosas e causa um impacto que afeta, que muda os rumos da nossa sociedade como um todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Marília, eu moro numa região que é relativamente segura. Eu preciso morar perto da faculdade, claro, para me poupar do deslocamento. Então, eu moro ao lado do hospital, eu moro numa região na qual existe um relativo policiamento, eu moro numa região bem iluminada. Porém, mesmo morando numa região nas quais essas são as características de habitação, eu invisto um valor mensal para morar num prédio cujo condomínio me ofereça a segurança de uma portaria 24 horas. Porque eu não me sinto segura para voltar, por exemplo, da academia, para voltar da faculdade no plantão noturno, para voltar do mercado à noite, estando à mercê de uma portaria que me demore para responder, por exemplo, caso eu tiver algum problema com a minha chave, com o meu controle, não sei, e eu posso ficar na rua correndo risco de alguém me abordar, fazer alguma coisa comigo. Por que eu explico isso para vocês? Porque, como eu estava falando, eu claramente não moro numa zona de risco. Eu não moro numa região na qual a criminalidade é pronunciada, na qual a criminalidade é alta. E mesmo assim, de certa forma, o meu estilo de vida é impactado por uma sociedade violenta, porque pelo medo de padecer dessa violência, eu comprometo uma parte da minha renda investindo num condomínio, num estilo de moradia, que eu acredito que vai me proteger diante de uma circunstância dessas. Então, essa reflexão que vocês precisam ter no contexto de qualquer tipo de vestibular que vale permitir o ingresso no ensino superior. Por quê? Porque todos os textos, todas as frases temáticas, todas as propostas temáticas, elas têm um peso social nessa perspectiva. De alguma forma ou de outra, a sua vida quanto cidadão, a sua vida quanto alguém que vive no Brasil, partilha da nossa cultura, partilha desse espaço, ela tem a sua dinâmica afetada pelo assunto temático. Se a gente está falando, portanto, de uma sociedade violenta, então a gente precisa pensar numa sociedade na qual o exercício da cidadania ele está prejudicado de alguma forma. Então, esse precisa ser o plano de fundo da nossa discussão. Precisa ser a nossa primeira reflexão, tá certo? Bom, vamos aqui ler o nosso primeiro texto da coletânea. Texto 1. A primeira recomendação que eu dou para vocês a respeito da leitura da coletânea é ler sempre a referência do seu texto. Qual é a referência? É a fonte do seu texto. E por que eu acho importante e significativo que você conheça quem escreveu o que você está lendo? Porque você consegue, a partir desse conhecimento, enxergar qual é o impacto, qual é eventualmente a credibilidade, qual é a importância daquele texto no cenário nacional. Quando eu estou falando do El País, eu estou falando de um jornal de extrema credibilidade, de um jornal que é muito tradicional dentro do nosso país e que tem um compromisso muito significativo com a verdade, com o transmitir desses fatos. Então, se a gente está falando dessa fonte jornalística, eu com certeza posso esperar que seja um texto cheio de fatos, cheio de dados estatísticos, cheio de provas concretas daquilo que ele está falando, claramente, né? Não necessariamente claramente, aliás, porque depende da seção do jornal, às vezes a gente pode ter um artigo de opinião que é escrito em primeira pessoa e marca o autor, mas não é esse o caso. Quando eu estou falando desse texto, eu estou falando de um texto que está escrito em terceira pessoa, ele é um texto, na verdade, de uma carga impessoal bastante significativa. Por quê? Justamente para afastar desse texto a sensação, a impressão de que quem está falando isso é o autor, sem comprometimento com a verdade, e, na verdade, mostrar para você que isso tudo que está exposto foi levantado considerando estatísticas, considerando fatos concretos, considerando provas dentro da nossa sociedade. Então, quando a gente entra em contato com um texto jornalístico, com um texto dessa referência, a gente já pode esperar tudo isso que eu falei para vocês. Essa credibilidade, esse compromisso com a verdade, esses dados estatísticos, essa posição marcadamente impessoal, certo? Então, é um texto bastante
é uma ferramenta bastante rica, aliás, perdão, de uma análise social, de uma análise concreta da nossa sociedade. De acordo com os indicadores da época, os anos em que a população podia se armar para, teoricamente, fazer frente à bandidagem não foram de paz absoluta, mas de crescente violência, segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Gente, já vou parar aqui, e como eu estou falando, né, essa leitura dinâmica, isso que a gente está fazendo agora, é exatamente o que você precisa reproduzir no seu contexto de prova. Essa leitura na qual você se apropria do que está escrito e não apenas passa passivamente os olhos diante das palavras, sem se preocupar em interpretar qual é o caminho que elas esperam que você conduza, qual é o raciocínio que elas esperam que você faça. Então, vamos parando, né, trecho a trecho, conforme eu achar significativo para vocês aqui, para a gente entender todos esses fragmentos e tentar contemplar o todo que esse texto traz para nós. Bom, quando esse texto começa e já traz uma menção a fazer frente à bandidagem, é uma clara referência, é uma clara alusão ao comentário que parte da nossa população, que é a favor do fim do desarmamento, refere nos seus protestos, né? Que é necessário a gente romper a proibição do porte de arma no Brasil, porque é uma forma de você enfrentar o bandido, de você coibir o criminoso, de você cuidar desse tipo de vagabundo que está infiltrado na nossa sociedade entre o cidadão de bem. A intenção desse texto não é, contudo, ser irônico, ser debochado, muito pelo contrário, como eu estava falando para vocês, é um texto de caráter jornalístico, mas sim, quando ele traz esse fragmento, fazer frente à bandidagem, ele quer imediatamente disparar em você o gatilho de refletir a respeito de quais são as partes da sociedade que compõem esse debate, quem são os agentes sociais que estão envolvidos nessa discussão a respeito do fim do desarmamento, né? De um lado, a gente tem uma sociedade criminosa, uma sociedade bastante afetada por um índice de violência muito alto, e por outro lado, nós temos cidadãos que se intitulam cidadãos de bem e gostariam de ter o porte de armas para proteger a própria integridade e a integridade da própria família. A gente sabe disso, né? A maioria de nós sabe disso. Contudo, qual é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem com esse gatilho que o texto tem a intenção de disparar em vocês? Quem é efetivamente o criminoso brasileiro? De quem nós estamos falando? Será que o criminoso brasileiro é essencialmente aquela pessoa que vai passar próxima a você, num centro urbano muito movimentado, correndo, vai puxar sua correntinha e vai embora? Será que é essa criminalidade que a gente quer enfrentar quando a gente está falando de liberação do porte de armas? Existe outro tipo de criminoso no nosso país? Como que a criminalidade se manifesta e de onde ela vem? Porque, assim, quando a gente tem, por exemplo, desvios significativos de verba pública, aliás, não necessariamente significativos, né? Mas qualquer tipo de desvio de verba pública, não seria esse também um crime que atenta contra a nossa sociedade, sabendo que o dinheiro público é uma propriedade pública, desviá-lo, fazer dele um uso para o qual ele não foi destinado, também não é um tipo de violência que é cometido contra a nossa sociedade? E por que contra essa violência a gente não fala sobre a perspectiva das armas, sobre a perspectiva da vingança, sobre a perspectiva da punição? Então, já é uma reflexão que vocês devem fazer a respeito dessa relativa elitização do conceito de criminoso, porque existe uma camada da nossa sociedade, existe uma parcela muito seletiva da nossa população que é comprovadamente vinculada a alguns tipos de crimes, mas definitivamente não entra nessa perspectiva do brasileiro, não entra nessa visão do brasileiro quanto efetivamente um bandido, quanto efetivamente uma bandidagem, certo? Estou confirmando aqui, peraí, perdão, gente. Voltando à nossa leitura. Estava recebendo umas mensagens, não sabia se era coisa da faculdade, desculpa.
Voltando à nossa leitura. De 1980 até 2003, as taxas de homicídio subiram num ritmo alarmante, com alta de aproximadamente 8% ao ano. A situação era tão crítica que, em 1996, o bairro Jardim Ângela, em São Paulo, foi considerado pela ONU como o mais violento do mundo, superando em violência até mesmo a Guerra Civil da antiga Iugoslávia, que à época estava a todo vapor. Em 1983, o Brasil tinha 14 homicídios por 100 mil habitantes. 20 anos depois, esse número mais do que dobrou, alcançando 36,1 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Bom, parando nessa altura aqui do nosso texto, eu quero trazer outra reflexão para vocês. Bom, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada, ela foi pensada com o objetivo de manter um convívio, manter relações pacíficas entre partes conflituosas do globo, a fim de garantir, né, como objetivo principal, como peça fundamental, efetivamente a vida humana. Então, a ONU é uma entidade, ela é uma instituição supranacional, isso quer dizer que ela não é pertencente a um país, a um governo especificamente, que tem como objetivo justamente garantir que nenhum país entre, por exemplo, num contexto de guerra civil ou de guerra entre fronteiras, qualquer tipo dessas circunstâncias. Então, saibamos que a ONU sempre vai ser uma instituição que estuda a violência, formas de enfrentar a violência, que estuda formas de garantir que de nenhuma forma qualquer tipo de violência possa interferir na seguridade da vida humana. E quando eu falo de violência, eu falo até de violência biológica. A ONU, por exemplo, foi muito significativa no que dizia respeito ao enfrentamento da pandemia. Por quê? Porque uma violência biológica, que foi o vírus, que foi a pandemia, estava colocando sob ameaça a seguridade da vida global. Então, enxerguemos a ONU como uma instituição que tem como objetivo, que tem como pretensão sempre proteger a vida humana. Quando a ONU nos traz a informação de que o Jardim Ângela foi considerado o bairro mais violento do mundo, por exemplo, e compara essa violência a um contexto de guerra civil, gente, quando eu estou falando de guerra civil, eu estou falando de Estado Islâmico, por exemplo. A gente tem uma nebulosidade muito grande a respeito de guerra civil, a gente tem uma dificuldade, eventualmente, de compreender o que é uma guerra civil, justamente porque muitas vezes uma guerra civil ela acontece tão perto dos nossos olhos, tão debaixo do nosso nariz, que a gente se nega a enxergar essa situação com a gravidade que ela tem. Guerra civil é qualquer tipo de conflito que envolva pessoas de um mesmo país, de uma mesma nação, quanto inimigos. De certa forma, quando a gente compara um bairro em São Paulo a um contexto de guerra civil, nós estamos falando que dentro do nosso país a criminalidade, a ocorrência da violência foi tão intensa a ponto de colocar os nossos cidadãos, essas pessoas que partilham da mesma nação, da mesma língua, da mesma cultura, do mesmo território, no contexto de inimigos mútuos. Nessa perspectiva, a gente tem que pensar, poxa, a gente tem tanta a gente endeusa tanto esses países que vêm do exterior, esses países da Europa supostamente desenvolvida, da América do Norte supostamente desenvolvida, e agora a gente conseguiu se igualar, agora não, em 1996, porque depois piorou, né? Em 1996, a gente conseguiu finalmente se igualar a um desses países que a gente investe tanto tempo e tanta energia tentando reproduzir, né? A gente conseguiu ser tão violento quanto um país europeu em guerra civil. Olha o ataque que essa informação traz dentro de si, quase com luva de pelica. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu sou mineira, e eu escutava muito isso quando eu era criança, né? Nossa, fulano me deu um tapa com luva de pelica. O que isso quer dizer? Que aquela pessoa ela te falou uma coisa extremamente forte, ela te deu uma informação extremamente densa, eventualmente até agressiva, porém com relativa delicadeza. Aqui foi, como o texto jornalístico, nesse caso, o autor não podia se marcar, porque o objetivo era ser um texto impessoal, ele só trouxe uma informação que interpretativamente você consegue enxergar a gravidade dela.
Nós, nessa América tão explorada, né, que foi criada no contexto de colônia de exploração e foi perpetuamente até hoje explorada pelas grandes potências mundiais, nós conseguimos atingir um dos nossos objetivos no que dizia respeito a se igualar a um país de primeiro mundo, quando a se igualar a nações de primeiro mundo, quando a gente consegue ser tão violento quanto um país europeu que vivia uma guerra civil. Então, essa informação traz uma relativa gravidade dentro de si e um ataque, não pessoal, novamente, porque o texto é impessoal, mas um ataque, de certa forma, jornalístico, comprometido com a verdade dos fatos, porque é um dado estatístico. O jornal não está mentindo que o Jardim Ângela foi considerado pela ONU como o mais violento do mundo, mas ele simplesmente nos trouxe uma informação a título de comparação. Também é importante a gente se apropriar disso para a gente entender que o discurso que a gente reproduz aqui, com a tentativa de ser igual a essas nações, de atingirmos os mesmos níveis de desenvolvimento dessas nações, ele não tem funcionado da mesma forma como funciona nessas nações. Por quê? Porque nós temos um contexto diferente delas. Então, isso também é importante quando a gente vai discutir uma temática tão significativa e que pode afetar dessa forma tão densa a nossa qualidade de vida, a forma como o brasileiro vive. Bom, para conter o avanço das mortes, foi sancionado, em 2003, o Estatuto do Desarmamento, que restringiu drasticamente a posse e o acesso às armas no país e salvou mais de 160 mil vidas, segundo estudos. Atualmente, a taxa está em 29,9, o que pressupõe que o desarmamento não reduziu drasticamente os homicídios, mas estancou seu crescimento. Gente, quando a gente fala que o desarmamento ele não reduziu drasticamente os homicídios, mas estancou seu crescimento, a gente tem uma certa tentativa desse texto jornalístico de mostrar, olha, embora uma parcela da população que defenda o fim do desarmamento diga que essa política foi em vão, foi inútil, não teve um efeito sensivelmente positivo na nossa sociedade, o fato de termos parado de perder vidas tão drasticamente para situações de armas de fogo, para esse tipo de violência, ele é sim significativo, tendo em vista que, poxa, se a nossa população aumentou de 2003 para cá e a gente manteve o índice de mortes, significa, de certa forma, que proporcionalmente ele sim caiu. Então, vidas estão sendo mantidas às custas dessa política social. Numa sociedade já violenta, numa sociedade cuja criminalidade já é acentuada, qualquer vida que você consiga poupar, ela pode e com certeza é significativa para alguém, para a família daquela pessoa. Então, essa informação, novamente, estatística, que vem para nós de uma forma impessoal, nos permite, com a nossa interpretação, que é pessoal, entender que, em se tratando da realidade dos fatos, o impacto da política do desarmamento, né, se reverteu, essa política, aliás, se reverteu de uma forma positiva para a nossa sociedade. Bom, continuando a nossa leitura, como eu tinha orientado vocês, primeiro a gente se apropria da referência, a gente confere qual é a fonte desse texto. Bom, esse texto, por sua vez, ele foi escrito e foi disponibilizado no site, na plataforma digital do jornal da Folha. Embora a Folha não seja um jornal tradicionalmente tão respeitado pelos brasileiros quanto é o País, no momento de polarização política que aconteceu principalmente em 2018, né, no último ano eleitoral que a gente teve, a Folha não foi muito questionada quanto uma fonte fiel, uma fonte confiável de informação nesse momento de polarização em que vivíamos, porém, mesmo com essa desconfiança que protagonizou alguns debates públicos, né, alguns debates entre as pessoas, o que eu posso assegurar para vocês é que a Folha também é uma ferramenta de informação, a Folha também é um instrumento jornalístico que deve salvaguardar a sua relação com a verdade, né, o seu compromisso com a verdade. Então, novamente, a gente pode esperar dados estatísticos, dados que sejam passíveis de comprovação.
A maioria dos brasileiros segue contrária à ampliação do porte de armas legal. Segundo recente pesquisa Datafolha, 56% dos entrevistados se disseram contrários ao porte legal estendido a todos os cidadãos. Gente, agora vem cá comigo pensar uma coisa. Beleza, 56% dos brasileiros se diz contrária, dos entrevistados, se diz contrária à extensão global desse porte legal de armas, né? Porém, eu não sei vocês, mas eu, Júlia, tenho a sensação de que essa porcentagem é muito menor. Quando a gente fala sobre porte de armas, eu sinto que tem muito mais gente concordando com ela, com ele, né, com a liberação dele, do que gente contrária. E por que que a gente tem a sensação de que mais pessoas são a favor da liberação do porte de armas do que contrárias a ele? Agora é o momento no qual eu convido vocês a refletir sobre qual é a voz que a gente escuta no nosso país. Quem são as pessoas cuja voz ecoa o suficiente para chegar até nós? Porque, assim, sabendo que a gente tem essa sensação de mais pessoas serem favoráveis do que contrárias, sabendo que a gente tem em mente que, nossa, esse discurso da liberação do porte de armas, ele é tão frequente, ele é tão significativo. Por que, então, 56, se 56% da nossa população é contrária a ele, por que e de onde vem essa sensação de que, na verdade, esse é um clamor da nossa sociedade que deve ser imediatamente ouvido pelos nossos chefes de Estado? É o seguinte, gente, porque quem tem voz no nosso país, a voz que ecoa na nossa sociedade, que atinge as nossas reflexões, que atinge a nossa vida de uma forma geral, é a voz de uma elite privilegiada. Ou a gente escuta a voz de um morador de rua, por exemplo. Porque eu não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram esse tipo de notícia, mas nós já tivemos aqui no Brasil casos de pessoas colocarem fogo em moradores de rua. Uma pessoa simplesmente ateou fogo no morador de rua e ele morreu carbonizado, né? Carbonizado, perdão, sem nenhum tipo de justificativa. Não que a gente tenha, né, algum tipo de justificativa para cometer um crime dessa dimensão, mas assim, a pessoa sequer, o criminoso, né, o homicida, sequer ele tentou justificar pela perspectiva nossa, foi legítima defesa, ai, eu me senti ameaçado porque ele foi violento comigo. Não, a pessoa que foi apreendida, as pessoas, aliás, porque esse tipo de crime não aconteceu só uma vez. Mas as pessoas que foram apreendidas por esse tipo de crime não trouxeram justificativas aparentes para esse tipo de violência. Moradores de rua no nosso país tiveram o corpo carbonizado por cidadãos comuns que, com o seu bom senso, com o seu discernimento, com o seu senso crítico, se julgaram na posição de exterminar esse tipo de cidadão do nosso cotidiano. E aí, vocês já escutaram algum tipo de protesto de uma sociedade dos moradores de rua contra a violência que eles sofrem no nosso país? Vocês já ouviram algum morador de rua dar uma entrevista, por exemplo, num jornal de dimensão, né, de impacto nacional, assim, a respeito desse tipo de situação? Vocês sequer ficaram sabendo que esse tipo de crime tinha acontecido? Por quê? Porque eu tenho certeza que não. Porque não é essa a voz que a gente escuta dentro do nosso país. Quando nós estamos falando sobre qual é a opinião que grita mais alto aqui, a gente tem que lembrar que as pessoas que conseguem se manifestar dentro da nossa sociedade, as pessoas que conseguem se fazer ouvir dentro da nossa sociedade, são pessoas secularmente privilegiadas. São pessoas que continuamente conseguiram ter os seus desejos sociais e, sobretudo, financeiros atendidos. Então, é muito mais fácil a gente ter essa sensação de que muita gente é a favor da liberação do porte de armas, porque parece que todo mundo concorda com isso, sabendo que essas são as pessoas que conseguem se manifestar na nossa sociedade.
Não vai sair uma criança lá de uma comunidade do Rio de Janeiro extremamente violenta e pobre, por exemplo, e vai chegar no noticiário falando: ah, então, senhor jornalista, eu sou contra a liberação do porte de armas. Por quê? Primeiro, uma pessoa que vive nessa realidade, nesse contexto endurecido, nesse contexto desprivilegiado, nesse contexto hostil, ela está ocupada tentando sobreviver. Então, muito pouco provável que ela vá conseguir encontrar espaço dentro das mídias sociais, dentro da própria vida dela, para tentar promover uma reflexão social, porque essa pessoa está ocupada tentando não passar fome. Segundo, não é para esse tipo de pessoa que a gente dá mídia. Não é para esse tipo de cidadão que a gente dá espaço para se manifestar. A gente dá espaço para quem é mais esclarecido, a gente dá espaço para quem fala bem, a gente dá espaço para quem se veste de acordo com as expectativas da indústria da beleza, da indústria da moda. A gente dá espaço para determinados agentes da nossa sociedade que são convenientes para nós. A gente não quer mesmo que uma criança saia dessa comunidade empobrecida do Rio de Janeiro para botar a boca no microfone e falar lá numa reportagem jornalística que ela é contra a liberação do porte de armas. Por quê? Porque isso cutuca a nossa ferida. E por que cutuca a nossa ferida? Porque dentro da Constituição Federal de 1988 consta que o cidadão brasileiro tem direito à alimentação, consta que o cidadão brasileiro tem direito à educação pública primária de qualidade, consta que o cidadão brasileiro tem direito à dignidade. Se uma criança trabalha quanto aviãozinho do tráfico de drogas, porque a única forma de ela conseguir sustento, de ela conseguir provento financeiro para ela não passar fome, cutuca a nossa ferida, porque a gente pensa, poxa, é um direito dessa criança não passar fome. Mas ela está trabalhando para o tráfico justamente porque ela não consegue usufruir desse direito. E é claro que ela vai preferir trabalhar para o tráfico de drogas do que dormir com o estômago roncando. A gente não quer nunca lidar com os nossos próprios demônios. E por que que isso é nossa corresponsabilidade? Porque a gente escolhe quem está lá em cima. A gente não quer ouvir esse discurso desse tipo de população, porque quando a gente olha para essa população e para o que acontece com ela, a gente olha para os nossos próprios equívocos. Porque se hoje a gente tem criança dormindo na rua nesse frio, se hoje a gente tem criança que trabalha para o tráfico de drogas para ganhar algum dinheiro e não dormir com o estômago roncando, é porque a gente não conseguiu ou a gente não quis honrar o nosso compromisso constitucional de executar uma Constituição que realmente garanta a essas crianças que elas frequentem a escola, que elas não durmam com fome, que elas tenham oportunidade de se qualificar profissionalmente para um dia se inserir no mercado de trabalho e conseguir seu próprio sustento de uma forma digna e não criminosa. É por isso que a gente não dá espaço para essas pessoas se manifestarem. E é por isso que a gente tem a sensação de que muito mais gente é a favor da liberação do porte de armas. Por quê? Porque o público que a gente escuta é muito específico. Se a gente se despisse de todos os nossos privilégios, se a gente se despisse da posição que a gente ocupa na nossa sociedade, a gente com certeza ia escutar muitas outras perspectivas de discurso. Porém, a gente não, de certa forma, nem quer ouvir essas pessoas. Porque essas pessoas são o símbolo, são a prova concreta do quão a gente não conseguiu honrar o nosso compromisso constitucional, honrar o estado de bem-estar social que a gente supostamente deveria ter a partir do contrato social que a Constituição significa na nossa sociedade. O índice se manteve estável em relação à última pesquisa, após apresentar queda nos últimos anos. Em 2013, 68% se diziam contrários à medida, percentual que recuou para 62% um ano depois e chegou a 55% no meio do ano passado. Esse texto aqui foi escrito em 2018. Quando a gente fala que em 2013, 68% se diziam contrários, um percentual que reduziu para 62%, e um ano depois chegou a 55%, a gente também precisa saber do espaço temporal no qual esse texto foi construído. Por quê? Porque ele significa alguma coisa.
O fato de esse texto ter sido escrito em 2017, que foi um ano pré-eleição, um ano extremamente tenso no nosso país, um ano no qual a polarização colocou os brasileiros em posições antagônicas, né? Nas vésperas da eleição, muita gente parou de falar com o familiar, muita gente parou de falar com o irmão, com o tio, com o primo, com o avô, com o pai, com a mãe, pela discordância do ponto de vista político. Então, a gente viveu um momento de polarização extremo. E aí, quando a taxa de contrariedade à liberação do porte de armas cai, isso demonstra que, bom, perceba que em nenhum momento desse texto falou, 2017, ano no qual a criminalidade estava muito acentuada no nosso país. Não. Mas a nossa interpretação de que 2017 foi um ano pré-eleitoral, no qual o nosso país estava extremamente polarizado, no qual o nosso país vivia uma situação muito complexa do ponto de vista político, humanitário, as pessoas essencialmente ficam mais agressivas. E vocês, com certeza, aliás, com certeza não, mas eu acredito que muito provavelmente alguns de vocês que estão me assistindo já pensaram nos Ai, que bom que eu não tenho uma arma, porque, olha, tem até aquele ditado, né? Ai, se Deus me dê paciência, porque se ele me der uma arma, eu dou um tiro. Por mais irônico e debochado que isso pareça, por mais infantil que essa analogia soe aos ouvidos de vocês, é uma reflexão que eu preciso que vocês façam. As pessoas serem contra ou a favor a determinada situação diz muito a respeito delas e do momento no qual elas estão, do momento em que elas estão sentindo determinadas coisas. Em 2017, que era um ano pré-eleitoral, extremamente inflamado, essas discussões eleitorais eram extremamente densas, quase que agressivas entre pessoas que convivem bem, que compartilham muita coisa, né? Quando o desejo de ter uma arma, o desejo de o porte de arma ser liberado cresce nesse contexto, isso nos conduz a pensar: nossa, nós vivemos numa sociedade tão agressiva, nós vivemos numa sociedade tão violenta, que no momento no qual as pessoas se sentem pessoalmente atacadas pela sua opinião, pelo seu posicionamento, elas gostariam de poder se defender da forma mais imediata e da forma mais irreversível possível. Isso analisando esse texto isoladamente, tá, gente? Eu não tenho informação a respeito de como estava a criminalidade em 2017, 2018. Mas eu posso te dizer que, no momento no qual o Brasil estava, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista social e de como a eleição impactou a nossa sociedade, eu te digo, crescer o apoio ao desarmamento, crescer o apelo à sociedade armada, tem essa interpretação, deve ter essa interpretação de uma sociedade com os ânimos absolutamente exaltados, que quer se proteger, que sente necessidade de se proteger e não sabe como fazê-lo senão pelo uso da própria violência. Entre os moradores das capitais está o maior percentual de apoio à proibição do porte de armas, 62%, índice que se repete nas cidades com mais de 500 mil habitantes. Por que essa informação é tão importante para nós? Bom, de certa forma, gente, vou tomar minha coquinha, tá? De certa forma, quando a gente está falando das capitais, nós estamos falando dos centros urbanos nos quais mais circula dinheiro no nosso país. De certa forma, se mais circula dinheiro, mais circula tecnologia, e muito provavelmente também circula a boa formação profissional, a boa formação acadêmica. Por quê? Porque para gerar uma boa fonte de renda, você precisa ser qualificado do ponto de vista profissional. Então, espera-se que nesses grandes centros urbanos a gente tenha um número maior de pessoas instruídas do ponto de vista acadêmico, pessoas que tiveram acesso a um ensino superior de qualidade, pessoas que tiveram oportunidade de frequentar uma universidade, uma faculdade, de conviver com outras pessoas, de conviver com a construção do conhecimento. Então, a gente espera que nesses centros, nesses grandes centros urbanos enriquecidos, e muito assim, produtivos, a gente tenha um nível de esclarecimento populacional maior. E me parece curioso que num contexto de uma sociedade, uma cidade bem esclarecida, numa cidade na qual as pessoas puderam acessar mais os meios informacionais,
Justamente nesses locais, a gente tem o maior número de pessoas contrárias à liberação do porte de armas. Por quê? Ora, supostamente, essas pessoas mais bem instruídas reconhecem que a liberação do porte de armas não é efetiva quanto ferramenta de enfrentamento da criminalidade. Ora, se essas pessoas são aquelas que supostamente acessaram boas escolas, boas universidades, bons cursos profissionalizantes, ocupam boas posições no mercado de trabalho, geram fonte de renda para si e para sua família, geram movimento da economia e são contrárias a isso, a gente entende a interpretação que a gente supostamente deve fazer. Poxa, nesses locais, as pessoas que têm algum nível de instrução são contrárias à liberação do porte de armas, talvez porque elas compreendam que, na realidade dos fatos, ele não é uma boa ideia, ele não é uma boa iniciativa. Talvez ele aumente a criminalidade. Talvez ele se reverta de uma forma negativa para a nossa sociedade. Talvez esse porte de armas pode nos colocar à mercê, pode nos expor a novos tipos de violência. Talvez nós sejamos até mesmo vítimas dessa iniciativa. Então, quando ele traz essa informação, moradores das capitais, essa é a interpretação que ele quer que você faça. Embora o que a gente escute seja a elite do nosso país, porque é a voz da elite que consegue ecoar nas nossas mídias sociais, no nosso cotidiano de uma forma de certa forma, né? Quando a gente fala de esclarecimento, quando a gente fala de acesso à informação, são populações que talvez sejam diferentes entre si. Ser de elite não necessariamente, aliás, nunca significou obrigatoriamente ser uma pessoa bem informada, bem esclarecida, ciente, crítica, sã. Então, são descrições populacionais diferentes que nos dizem respeito a espectros sociais diferentes e a forma como eles conflitam entre si, dados os seus objetivos. Por exemplo, e a gente já passa para o próximo texto. Eu vou investir 10 anos da minha vida na minha formação acadêmica superior. Eu vou passar 10 anos tentando me qualificar quanto profissional, tentando ser a melhor especialista que eu puder na minha área, para ser uma profissional que consiga prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Então, eu não quero que a minha vida esteja o tempo todo correndo algum tipo de risco. Se eu já vou começar a minha vida quanto à constituição de família, eventualmente um casamento, filhos, ter minha própria casa, não sei, eu já vou começar isso mais tarde. Então, eu, Júlia, não quero correr o risco de a minha vida ser interrompida enquanto eu sou uma pessoa tão jovem. Agora, se eu, por exemplo, sou só uma pessoa que não estou criticando os herdeiros, tá, gente? Pelo amor de Deus, acho que todos nós queríamos ser herdeiro aqui, né? Porque que delícia de profissão ser herdeiro, mas só estou tentando construir esse exemplo para vocês, tá? Então, entendemos, né? Uma pessoa com uma relativa qualificação profissional, com instrução e tudo mais, talvez ela seja contrária a essa liberação do porte de armas, porque ela consiga enxergar dessa perspectiva, como eu falei para vocês. Agora, uma pessoa que ela não necessariamente investiu tanto tempo dela, assim, da vida dela, assim, numa qualificação profissional, já nasceu numa posição mais privilegiada do ponto de vista financeiro e tudo mais, ela, claro, ela vai se preocupar muito mais em proteger os bens que ela tem, porque os bens que ela tem são tudo que ela tem. Eventualmente, se você já nasceu numa família abastada e a sua pretensão é cuidar dos bens dessa família, fazer com que esses bens frutifiquem e tudo mais, fazer com que esse dinheiro seja suficiente para muitas gerações viverem bem, você tem que proteger esse patrimônio de certa forma. Então, isso justifica o porquê de você estar disposto a qualquer momento, se você ouve um barulho estranho na sua casa, a pegar o seu revólver na mesa de cabeceira e tomar uma atitude. Conseguiram entender? Então, assim, espectros diferentes da nossa população podem ter impressões, podem ter sensações diferentes sobre o mesmo assunto, porque enxergam os impactos desse assunto de formas igualmente diferentes, tá bom? Vamos para a nossa próxima leitura. Texto 3. A perversão é total. Nota-se que a liberdade de escolha e o direito à autodefesa são pilares de uma sociedade livre e democrática.
Não se trata de nenhum direito de matar, mas do direito de conservação da própria vida. Os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências. Os cidadãos não escolhem seus representantes para que estes suprimam sua liberdade de escolha. Posso perfeitamente pretender não ter nenhuma arma, mas isso não significa que o meu direito deva ser abolido. A situação é tanto mais esdrúxula porque nada é feito no que diz respeito ao verdadeiro combate à criminalidade. Os bandidos continuam a ter livre acesso às armas de fogo e ao porte de armas no Brasil, mesmo que de maneira ilegal. O mercado negro os supre muito bem. Por uma absurda inversão, o problema passa a ser dos cidadãos, os que pagam impostos e deveriam ser protegidos contra qualquer violência. O Estado não consegue coibir a violência, seu dever primeiro, e nega aos seus membros que o façam, negando-lhes qualquer direito a respeito. O cidadão fica à mercê dos criminosos. Pior ainda, os criminosos ainda são tratados com a máxima consideração pelos ditos representantes dos direitos humanos, enquanto suas vítimas são relegadas ao esquecimento. Nesse texto aqui eu não li a referência primeiro. Por que eu não li a referência primeiro? Surpreendentemente, também é um texto de fonte jornalística, porque a Época é uma revista, né? Uma revista jornalística da Globo. Porém, é um texto no qual a gente percebe o tempo todo um caráter pessoal de opinião muito significativo, até pela própria escolha vocabular. Quando a gente fala de perversão, situação esdrúxula, o Estado fica à mercê, por exemplo, a gente tem cargas de pessoalidade muito grandes nessa proposta. Então, muito certamente, esse é um artigo de opinião que consta nessa revista jornalística. Quando aqui no primeiro parágrafo a gente fala que nota-se que a liberdade de escolha e o direito à autodefesa são pilares de uma sociedade livre e democrática, não se trata do direito de matar, mas do direito de conservação da própria vida, a gente já observa que a pessoa que escreveu esse texto se apropriou de direitos constitucionais pela perspectiva dela, e eu não estou falando que essa pessoa está errada, mas olha, pilares de uma sociedade livre e democrática. Na minha opinião, eu, Júlia, né? Eu não acho que liberdade de escolha e direito à autodefesa são pilares de uma sociedade livre e democrática. Liberdade de escolha eu até concordo, mas sobre democracia, eu acho que o exercício seguro, o exercício pleno do direito ao voto, por exemplo, é um pilar de uma sociedade democrática. O acesso de todos os cidadãos às ferramentas eleitorais é um pilar de uma sociedade democrática. Na minha perspectiva, o direito à autodefesa não é um dos pilares. Mas, segundo o juízo de valor dessa pessoa que escreveu esse texto, sim, é um dos pilares. E a gente não pode falar que ela está errada, a gente não pode questionar a veracidade dessa informação, porque é uma opinião pessoal, a gente não é ninguém que fala que a opinião dessa pessoa está errada. Mas o fato de ela entender que o direito à autodefesa é o pilar de uma sociedade livre e democrática abre precedentes para o que ela vai falar a seguir. Não se trata de nenhum direito de matar, mas do direito de conservar a própria vida. Então, é uma releitura do que você pode fazer quando você tiver uma arma de fogo e se sentir ameaçado. Porque quando essa pessoa diz que é direito de conservar a própria vida, é porque, na perspectiva dela, se ela se sentir de alguma forma ou de outra correndo risco, se ela se sentir ameaçada, se ela se sentir vulnerável por algum motivo, quando ela aciona a arma de fogo dela, quando ela entra em contato com essa posse dela, ela sente que ela está exercendo o seu direito de conservar a própria vida. E ela, na concepção dela, isso não é sinônimo do direito de matar. Porém, na perspectiva, por exemplo, de uma pessoa que acredita que é partidária de um estado de bem-estar social, de um estado que assume a força policial, o uso da violência, de certa forma, no nosso lugar, porque nós cedemos o uso da violência em prol de o Estado fazê-lo por nós de uma forma proporcional, de uma forma justa, ter uma arma de fogo significa um facilitador para o direito de matar. Então, são opiniões diferentes, novamente, esse é um artigo de opinião. Então, o nosso objetivo aqui não é falar que esse autor está errado, porque é a opinião
dele. Você pode não concordar com ela, mas essa é a opinião dele. O que eu estou fazendo com vocês é refletir com vocês a respeito de como que ele tenta transformar essa opinião em argumento, como que ele tenta, de posse dessa impressão, dessa opinião que ele tem, justificar as coisas que ele pensa. Os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências. Os cidadãos não escolhem seus representantes para que estes suprimam sua liberdade de escolha. Posso perfeitamente pretender não ter nenhuma arma, mas isso não significa que o meu direito deva ser abolido. Agora eu vou provocar outra reflexão em vocês, né? Os cidadãos não escolhem seus representantes para que estes suprimam sua liberdade de escolha, tendo em vista que dentro da nossa Constituição Federal está escrito que o poder policial, que a força policial é de exercício do Estado, quando nós, nos momentos de eleição, escolhemos um chefe de Estado, já está prescrito, já está pré-definido que o exercício da força policial é de exercício do Estado. Então, percebam essa meio que incoerência. Novamente, eu não estou falando que ele está errado, mas eu estou dizendo que olha as ferramentas pelas quais ele tenta legitimar o próprio ponto de vista. Olha que jeito diferente de ele falar assim: eu não voto num candidato para ele falar que eu não posso fazer o que eu quiser. Tudo bem, você não vota num candidato para isso, mas você mora num país cuja carta constitucional, cujo conjunto de leis já afirma, já predefiniu que o exercício da força policial é de usufruto do Estado. A forma como foi escrito deu outra sensação, né? Posso perfeitamente não pretender não ter nenhuma arma, mas isso não significa que o meu direito deva ser abolido. Agora a gente traz essa mesma discussão para a mesma situação de vários outros problemas, de várias outras circunstâncias sociais. Por exemplo, as famílias homoafetivas. Aqui no nosso país, a gente tem uma carga muito significativa de pessoas que são contrárias à constituição familiar homoafetiva, né? Não heteronormativa. Mas as pessoas não falam. Eu, particularmente, nunca li um texto que dissesse: eu não pretendo ter uma família heteronormativa, homoafetiva, mas então eu acho que outras pessoas não podem ter o seu direito abolido de tê-la. Eu não pretendo praticar o aborto, mas eu não acho, então, que criminalizar também é uma alternativa, é uma política viável, porque outras pessoas podem querer. Por que eu trouxe essas comparações para vocês? Porque a gente não pode, em momento nenhum, se desprender de onde está acontecendo essa discussão. Nós estamos falando sobre liberação do porte de armas num país de raízes extremamente preconceituosas. Eu não quis dizer que eu sou a favor da descriminalização, disso, daquilo, enfim, isso não convém. A minha opinião quanto cidadã não é necessária. Não é que não é necessária, mas não é a protagonista da nossa aula, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é várias outras temáticas sociais, várias outras circunstâncias da nossa sociedade poderiam entrar na mesma análise. Eu não quero fazer isso, mas eu também não acho que deve ser crime. E por que que não é? Quem novamente está falando sobre isso? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a descriminalização do aborto, raramente são as mulheres que sofrem abuso doméstico, né, que sofrem violência doméstica, por exemplo, e acabam engravidando dos seus abusadores, não que seja numa relação sexual não consentida, né, fruto de um estupro, mas assim, vivem relações abusivas com seus companheiros, por exemplo, acabam engravidando, não querem continuar a gestação, mas não têm voz para ir a público falar que estão sofrendo da violência e não desejam essa criança. Por quê? Porque nós não estamos num país que oferece voz a esse tipo de minoria social. Então, novamente, várias outras circunstâncias, várias outras discussões sociais poderiam entrar na mesma análise.
posso perfeitamente não querer ter uma família homoafetiva, mas isso não significa que o direito de outras pessoas de tê-la deva ser abolido. Posso perfeitamente pretender não cometer um aborto, mas isso não significa que o direito de outras mulheres deva ser abolido. Posso perfeitamente não usar nenhum tipo de droga, mas isso não significa que o direito de outras pessoas deva ser abolido. Eu só mudei os agentes, mas por que que a gente não escuta esse tipo de comentário, mas escuta o comentário sobre a arma? Novamente, porque uma parcela muito específica da nossa sociedade é que consegue ter voz nos poucos espaços sociais que existem. Agentes sociais muito bem definidos e muito bem delimitados são aqueles que conseguem se expressar. Então, esse tipo de minoria social que eu estou te falando não consegue levar uma opinião dessa a público. Não existe nem espaço para essa pessoa se manifestar. A situação é tanto mais esdrúxula, porque nada é feito no que diz respeito ao verdadeiro combate à criminalidade. Os bandidos costumam ter livre acesso às armas. Peraí, livre acesso às armas de fogo e ao porte de armas no Brasil, mesmo que de maneira ilegal. O mercado negro o supre muito bem. Por uma absurda inversão, o problema passa a ser dos cidadãos, os que pagam impostos e deveriam ser protegidos contra qualquer violência. O Estado não consegue coibi-la, seu dever primeiro, e nega a seus membros que o façam, negando-lhes qualquer direito a respeito. O que foi dito aqui? Olha, as pessoas que querem agir de forma ilegal, que querem ferir a lei, conseguem ter uma arma quando quiserem, no momento em que quiserem, por preços convidativos, porque existe um mercado paralelo para isso. Porém, o cidadão que vive em conformidade com a lei, o cidadão que respeita as leis, perdão, desculpa, gente. O cidadão que respeita as leis, o cidadão que vive em conformidade com a Carta Constitucional, ele não pode comprar uma arma de uma forma legal, porque isso não é permitido no nosso país, e ele está o tempo todo à mercê da violência das pessoas que têm esse tipo de ferramenta. Então, ó, que inversão de valores. Pessoas que querem agir de forma ilegal conseguem. Pessoas que querem agir de forma legal vivem ameaçadas, vivem inseguras por conta disso. O cidadão fica à mercê dos criminosos, e pior ainda, os criminosos são tratados com a máxima consideração pelos ditos representantes dos direitos humanos, enquanto suas vítimas são relegadas ao esquecimento. Isso aqui é um convite para que você lembre dessa discussão social que fala, eu não vou proteger os direitos humanos de quem viola os direitos humanos. Isso é quase que virou um ditado popular aqui no nosso país. E o que vocês não podem se esquecer é qual foi o contexto de criação dos direitos humanos? A Declaração dos Direitos Humanos, ela foi pensada em que tipo de situação? A Declaração dos Direitos Humanos, ela foi proposta no momento no qual a Europa estava devastada, destruída. Um pós-guerra que matou milhões de pessoas. Um cenário no qual as forças de Estado entenderam que, olha, se for depender do bom senso, se for depender do discernimento, se for depender da noção das pessoas, a gente vai continuar matando gente a rodo, porque assim, se a gente não interferir, se a gente deixar as pessoas decidirem o que elas vão fazer, a forma como elas vão agir, todo mundo vai matar todo mundo. Você sentou na minha carteira na sala de aula, pá, te dei um tiro. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi pensada no momento no qual caiu a ficha das potências mundiais a respeito do fato de que o cidadão, as pessoas de uma forma geral, elas não estão preparadas para agir de uma forma mutuamente respeitosa e não colocar em risco a vida umas das outras de acordo com seus próprios interesses. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi um documento pensado pelas pessoas justamente para proteger a vida, a dignidade, a integridade das pessoas. Quando a gente está falando de um documento dessa importância, de um documento dessa magnitude, e aí a gente fala, eu não respeito os direitos humanos de quem não respeita os direitos humanos. E aí a gente pensa que a gente é quem para ferir os direitos humanos? Sendo que essas propostas, elas foram pensadas justamente para que nós continuemos seguros.
E a gente se sente nessa posição de poder ferir os direitos humanos, por quê? Quem nos deu essa autorização? De onde veio a sensação que a gente pode transgredir essas leis? Aí a gente traz também essa reflexão a respeito desse discurso, né? Ah, aí você é preso e vive uma vida de príncipe num palácio das prisões brasileiras. Olha, não vou negar que, por exemplo, nas circunstâncias de foro privilegiado, muitos dos nossos políticos, quando eles são presos, realmente eles vão para instituições prisionais muito bem equipadas, eles vivem confortavelmente, o Estado, inclusive, ele tem a obrigação legal de pagar uma pensão para a família do preso, quando ela dependia do preso para se manter e tudo mais, mas assim, quando a gente está falando do preso comum, do brasileiro normal, assim, do brasileiro médio, né, que não teve acesso ao ensino superior para ter a cela especial, que ele não foi preso numa prisão diferente por algum motivo e tudo mais. Quando a gente está falando de um cidadão comum, a gente vai mesmo chamar as penitenciárias brasileiras de palácios? Essas verdadeiras escolas do crime são palácios na onde? Esses presídios nos quais você sai muito pior do que você entrou, sai muito mais violento do que você entrou, sai muito mais dominador das técnicas de crime, das técnicas de exploração, de abuso, de violência, de agressão do que você entrou, porque dentro desse tipo de instituição você precisa se tornar pior do que você entrou para você conseguir sobreviver, porque lá dentro tem guerra de facção. Quando eu era relativamente criança, eu lembro que houve uma rebelião dentro de um presídio em Manaus, e uma reportagem que me chocou muito foi que presos estavam jogando futebol com a cabeça de um detento, de uma facção rival. É desse lugar que nós estamos falando. Um espaço no qual você corre o risco de alguém te decapitar para jogar futebol com a sua cabeça é realmente um palácio? Ou seria só mais uma escola do crime? A chance de alguém que roubou, sei lá, fone de ouvido, olhei pro fone porque eu vi o meu aqui pendurado. Se a gente, a chance de alguém que foi preso por roubar um fone de ouvido de 200, não diminuindo o valor do dinheiro, tá, gente? Eu sei que R$ 200 é muita grana, mas é uma pessoa que roubou um fone de ouvido de R$ 200 e foi preso, colocado num desses presídios, assim, você acha mesmo que quando ela sair do presídio ela vai estar roubando só fone de R$ 200 ou ela vai estar agredindo idoso na rua para roubar o que ele tem e depois matar e cometer latrocínio? Os nossos presídios foram pensados para serem escolas de criminalidade, porque é impossível alguém se ressocializar com saúde, né, com decentemente dentro de um espaço daquele. Mas a gente escuta muito esse discurso do, enquanto a gente está aqui em casa, os presos estão lá tomando banho de sol nas penitenciárias. Essas escolas de criminalidade, né, a gente acha mesmo que nesses espaços, que nesses ambientes, as pessoas se regeneram dos seus comportamentos criminosos, as pessoas se recuperam dessa suposta intenção criminosa. Quando a gente está falando sobre os presídios brasileiros, quando a gente está falando sobre essa camada da nossa população, a gente não pode pensar que é, que essas pessoas estão realmente vivendo uma vida cheia de benefícios, uma vida confortável, uma vida segura, porque nesses locais a violência impera, são escolas de criminalidade, é muito difícil alguém se ressocializar vindo do contexto endurecido, desse contexto cruel das penitenciárias brasileiras. Igual, essa galera vai tomar banho de sol e precisa levar uma escova de dente que eles mesmos lapidaram como uma faquinha dentro do presídio. Porque se alguém mexer com ele, se alguém começar uma briga, ele tem condições de se defender. Então, falar que os presos brasileiros vivem em máxima consideração é uma tentativa dessa camada da população que é favorável à liberação do porte de armas, de dizer que nós estamos encarcerados e as pessoas que estão presas vivem vidas luxuosas, vivem vidas em condições melhores do que as nossas. E assim, essa informação sobre os presos viverem vidas melhores do que as nossas é altamente questionável. Mas a essência que a gente tem que tirar disso também é o seguinte: olha, até que ponto o cidadão brasileiro não está sendo mantido em cárcere na sua própria casa, não está sendo mantido
com medo, sempre receoso de sofrer alguma coisa, de ser assaltado, de ser abusado, de ser violentado de alguma forma. A gente está o tempo todo preso, feito refém dessa criminalidade, enquanto os criminosos circulam armados e podem fazer alguma coisa conosco o tempo todo. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem que ter muito bom senso quando a gente fala sobre isso, ai, porque quem está no presídio está vivendo uma vida de rei, ao mesmo tempo a gente tem que pensar até que ponto a existência dessa criminalidade tão exacerbada não nos confina, né? Não nos mantém reféns de uma circunstância social de medo, de insegurança, de vulnerabilidade. Então, cuidado com a forma como esse discurso sai, mas ao mesmo tempo entenda a motivação por trás dele, a motivação desse autor para falar isso que ele falou. Bom, agora a gente passa para a nossa próxima leitura, que é esse texto não verbal. Peraí, que está aparecendo só metadinha aqui para mim. Esse texto, na verdade, é semi-verbal, né? Porque é uma charge, ao mesmo tempo tem os balãozinhos de fala. Desarmamento, mesmo com a campanha do desarmamento, o governo disse que não sabe calcular quantas armas ilegais existem no Brasil. Quá, 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 pois a bandidagem sabe calcular e até onde comprar. Esse texto veio de Tribuna da Internet, que é um site da internet no qual eles postam muitos debates, né, de opiniões bastante conflitantes da nossa sociedade, e é mais um texto que ele é condizente com o texto anterior, o texto número 3, porque nesse texto 3 a gente percebe nesse artigo de opinião, essa tendência desse autor a dizer, olha, a criminalidade corre solta e a gente está mantido em casa sem ter como se defender, porque o Estado não nos defende, a gente não escolhe representantes para que eles decidam se a gente pode ou não se defender, mas é isso que acontece. Enquanto a gente está aqui padecendo dessa criminalidade, os presos são tratados com respeito, são tratados com consideração nessas instituições nas quais eles têm seus privilégios, né, de usufruir dos direitos humanos. Nesse texto aqui, é mais um reforço dessa mesma ideia, de falar, olha, para o cidadão comum, o governo de criminalidade não só sabe calcular, como também sabe onde comprar, de quem conseguir, como fornecer e tudo mais. Então, assim, é uma charge que dialoga com essa posição anterior e traz também esse convite à criticidade dessa situação. Porque, de certa forma, gente, a gente concordando ou não com o artigo de opinião, né? De novo, não é nosso dever dizer se esse autor está errado ou não, porque esse é o parecer dele. Mas concordando ou não com esse artigo de opinião, a gente precisa refletir a respeito também dessa implicação na nossa sociedade a respeito de uma criminalidade tão alta e da nossa relativa incapacidade física de fazer frente a ela. Discutimos sobre Constituição, discutimos sobre Carta Constitucional, sobre essa concessão que a gente fez no sentido de dar ao Estado o poder de exercer a violência por nós e tudo mais, mas, enfim, a gente não pode se desprender também dessa reflexão. Será que a gente tem o direito de ficar tão incomodado por alguns brasileiros quererem a liberação do porte de arma? Porque essa pessoa talvez esteja cansada de ver os seus direitos humanos violados, de ver os seus direitos humanos continuamente ameaçados, porque a qualquer momento elas podem ser vítimas de um crime fatal. Bom, a nossa frase temática é o porte de armas no Brasil. De posse dos conhecimentos que a gente discutiu nessa leitura dinâmica da coletânea, né, nessa leitura bem crítica da coletânea, e sabendo também de alguns alguns conceitos prévios, como, por exemplo, olha, a gente está numa sociedade na qual, em 2011, um jovem de 22 anos entrou dentro de uma escola no Rio de Janeiro e atirou contra crianças e adolescentes e funcionários da escola. E ele fez algumas vítimas fatais. Eu não sei precisar para vocês a quantidade de vítimas fatais do atentado de Realengo, eu não me lembro, desculpa. Mas em 2011 isso aconteceu aqui no nosso país. Então, a gente fica o tempo todo sensibilizado com esses ataques que acontecem nos Estados Unidos, eventualmente na Europa, mas aqui no nosso país também já aconteceu um atentado escolar que uma pessoa munida de uma arma entrou dentro de uma escola e fez vítimas que não tinham absolutamente nada a ver com o passado de bullying, com o passado de violência que esse atirador sofreu.
Então, a gente já teve esse tipo de acidente aqui dentro da nossa sociedade. A gente também está num país no qual a violência doméstica atinge níveis estratosféricos e, principalmente durante a pandemia, se mostrou muito sensível na nossa sociedade, se mostrou extremamente significativa. Eu sei, durante a pandemia, do caso de uma mulher que escreveu na janela do apartamento dela, ela escreveu com batom, num pano de prato, um pedido de ajuda e pendurou na janela porque ela estava apanhando do seu agressor, porque a pandemia acabou fazendo com que as pessoas tivessem que conviver no mesmo espaço. Então, nós estamos falando de um país extremamente violento, onde mulheres morrem a cada 5 minutos por violência doméstica. Nesse momento, certamente, em alguma parte do nosso território, infelizmente, alguma mulher está sendo agredida e, eventualmente, tem um feminicídio acontecendo. Então, também temos essa reflexão. Nós estamos num país no qual várias minorias sociais são agredidas, são violadas, são atentadas, mesmo que não estejam fazendo nada que seja violento a outras pessoas, né, que machuque, que viole os direitos das outras pessoas, e mesmo assim essas pessoas são agredidas. Quantas vezes nós já não lemos nos noticiários brasileiros casos de casais homoafetivos, por exemplo, que foram agredidos, espancados nas vias públicas brasileiras, simplesmente porque deram uma demonstração de afeto que é moralmente aceita quando se trata de um casal heterossexual, né? Então, a gente também tem essa informação. Outra informação que a gente pode pensar dentro da nossa Constituição, a gente tem alguns direitos que salvaguardam a nossa vida e também dizem respeito à segurança pública, como, por exemplo, esse usufruto do exercício da violência por parte do Estado. Quando a gente nasce aqui no Brasil, a gente já é automaticamente signatário da Constituição Federal de 1988. Então, mesmo quando você é criança, você já abriu mão do seu direito de matar, do seu direito de punir, do seu direito de agredir, de bater em qualquer pessoa, porque você entrega ao Estado a função de agir de forma proporcional quando você for, de alguma forma, atentado, violado em alguns dos seus direitos. Eu também posso dizer para vocês que algumas igrejas, por exemplo, da Nigéria, já foram dizimadas por atentados de pessoas que simplesmente entraram nessas instituições religiosas e começaram a atirar. Esse é o contexto no qual a gente pensa em armamento. Olha o impacto que a posse de uma arma pode trazer para a nossa sociedade. Então, vou começar a compartilhar com vocês um texto. E aí a gente vai explorando as partes desse texto, e à medida que a gente for avançando na nossa leitura, a gente vai caminhando para o final da aula, mas o nosso objetivo é enxergar dentro dessa produção as ferramentas argumentativas que validam esse texto do ponto de vista dissertativo, argumentativo, propositivo, que dialogam com as expectativas da banca do Enem a respeito do que é uma produção forte, uma produção robusta, e aí vocês vão enxergando comigo esses elementos a ponto de conseguir aplicar essas técnicas no texto de vocês. Só um segundo que eu já vou colocar o texto aqui. Bom, estou compartilhando com vocês. Esse texto foi escrito em parceria com estudantes da escola, tá? Que fizeram essa leitura prévia conosco, eles participaram aí dessa elaboração, e eu estou dando essa informação nesse momento para vocês conseguirem enxergar em vocês o potencial de escrever textos tão bons quanto esse, porque as pessoas que me ajudaram a criar aí essa proposta, a criar esse texto, são pessoas que assistiram às mesmas aulas do professor Tito, que tiveram acesso ao mesmo conhecimento ao qual vocês têm e conseguiram, com todas as ferramentas que o curso disponibiliza, elaborar uma proposta, elaborar um texto nesse nível, elaborar um texto que atende a todas as demandas da proposta. Então, o meu objetivo, falando isso para vocês, é justamente mostrar que não existe esse abismo, né, entre vocês e essas pessoas que vocês tomam como exemplos para conseguir escrever, para conseguir atingir boas pontuações. Vamos começar a nossa leitura. Eu decidi, gente, juntamente com esses estudantes, que nós usaríamos a Constituição Federal de 1988 quanto repertório de ancoragem para esse texto, por quê? Simplesmente pelo fato de que ela é irrefutável. A Constituição Federal de 1988 é irrefutável.
Porque é o documento de máxima hierarquia nacional. Nada está acima da Constituição Federal de 1988 dentro do nosso território. Nada é mais importante do que ela. Nada pode deslegitimar a Constituição. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada com o objetivo de restituir e ampliar os direitos civis que haviam sido violados ou suspensos após 2 décadas de regime antidemocrático. Percebam que quando eu falo que a Constituição de 1988, ela foi criada para restituir e ampliar direitos, depois da ditadura, eu tenho como objetivo mostrar para o meu corretor a importância, o impacto dessa Constituição, a dimensão que ela adquire dentro da nossa história nacional. Ora, se houve um momento da nossa história no qual todos esses direitos humanos foram suprimidos, foram violados, existir um documento que garanta que eles não possam ser novamente violados ou novamente suprimidos é fundamental e esse documento por si merece e deve ser respeitado. Além disso, gente, outro motivo pelo qual eu falei para vocês, outro motivo pelo qual eu considerei válido trazer a Constituição quanto repertório de ancoragem é pelo simples fato de que dentro dela sempre existe algum direito que a gente pode aproveitar para a nossa construção textual. Quando você não souber o que usar de repertório, quando você não conseguir imaginar um filme, uma música, um livro, uma série, um poema, qualquer coisa nesse sentido que sirva como repertório de ancoragem, lembre-se da Constituição. Porque, assim, sabendo que o seu texto vai ser sempre de cunho social, sabendo que o seu texto ele sempre vai ter um impacto dentro da nossa sociedade, me parece que o documento que diz respeito à vida em sociedade é útil o suficiente, é amplo o suficiente para ter alguma coisa dentro dele que a gente resgate para começar a escrever. Então, se você não está sabendo como começar, tenta lembrar da Constituição e de ferramentas argumentativas que ela pode te dar. Nesse documento de máxima hierarquia nacional, consta o direito do cidadão brasileiro à integridade moral e física, o qual, à medida que é prejudicada pelos alarmantes índices de criminalidade da contemporaneidade, abre margens para que alguns brasileiros defendam a liberação do porte de armas no país. Essa proposta, no entanto, não deve se concretizar, tendo em vista o despreparo do brasileiro a respeito do manuseio dessas ferramentas letais e, ainda, o caráter extremamente elitista que essa política teria no cenário nacional. O que eu falo aqui depois desse primeiro ponto final? Olha, existiu a Constituição, certo? Nesse documento de máxima hierarquia nacional, qual é o documento? A Constituição. Então, percebam que nesse documento, pipipi, popopó, figura um elemento de coesão, um elemento de coerência, porque faz com que a gente resgate o que foi dito anteriormente. Consta o direito do cidadão brasileiro à integridade moral e física, o qual, à medida que é prejudicado pelos alarmantes, e ó, já trouxe aí o direito constitucional, que vai ser o plano de fundo para a nossa discussão, o qual, à medida que é prejudicado pelos alarmantes índices de criminalidade da contemporaneidade, abre margens para que alguns brasileiros defendam a liberação do porte de armas. O que eu quis dizer para o meu corretor, para o meu leitor? Olha, a gente tem a Constituição. Dentro da Constituição tem o direito à integridade moral e física, mas conforme esse direito ele é violado e várias pessoas são vítimas da criminalidade, muita gente começa a considerar a liberação da porte de armas como uma forma de se defender. Essa proposta, no entanto, não deve se concretizar. Minha tese, com as palavras do tema, né? Como assim, ela parafraseou as palavras do tema, mas perceba que no período imediatamente anterior, eu falo exatamente liberação do porte de armas no país. Eu só não podia falar novamente para não ser repetitivo e ser pega pela banca na competência 1, que avalia justamente a gramática. Porém, quando eu faço essa paráfrase, eu faço o corretor imediatamente lembrar da minha frase temática. Ele consegue enxergar exatamente as palavras dela no período anterior. Essa proposta, no entanto, não deve se concretizar, minha tese, tendo em vista o despreparo do brasileiro a respeito do manuseio dessas ferramentas letais, meu primeiro argumento para ser contra a liberação do porte de armas no Brasil. E, ainda, o caráter extremamente elitista que essa política teria no cenário nacional. Mais um argumento antecipado, na minha opinião. Portanto,
né? Não que eu possa escrever, na minha opinião, no texto, pelo amor de Deus, gente, mas quanto autora desse texto, de uma forma argumentativa, eu transmito para o meu corretor que a minha tese é que a liberação não deve acontecer. Por quê? Porque o brasileiro é despreparado e porque essa seria uma medida elitista dentro do nosso país. Agora, nos meus desenvolvimentos, eu preciso trazer as ferramentas que me permitiram concluir isso, né? E que vão me permitir comprovar a tese quanto consequência do argumento. Essa é uma relação que deve gritar no texto de vocês. Trabalhem em relação causa e consequência entre argumento e tese. Qual é a causa que justifica que a liberação do porte de armas não pode acontecer no país? Quais são as causas? O despreparo do brasileiro e o caráter extremamente elitista dessa política no território nacional. Fazendo outra leitura, qual é a consequência de o brasileiro ser despreparado a respeito do uso das armas e de a liberação do porte de armas ser uma alternativa elitista? É a consequência de que ela não pode acontecer. Perceberam a relação de causa e consequência que deve ser trabalhada entre argumento e tese? Por certo, dentro das propostas da Carta Magna também é presente o direito à vida. Tal direito é protegido pelo Estado pela perspectiva weberiana do exercício da força policial, uma vez que o cidadão comum abre mão dele a fim de confiar à máquina pública o uso proporcional dela para garantir a seguridade do tecido social. O que eu quis dizer até aqui? Olha, dentro da Constituição existe o direito à vida. E esse direito à vida é protegido pelo Estado. Como que ele é protegido pelo Estado? Ele é protegido por um Estado que assumiu para si o exercício da força policial de forma proporcional, ou seja, de forma inteligente, de forma bem pensada, do qual nós, cidadãos, abrimos mão por confiarmos à máquina pública que ele teria condições de garantir a nossa segurança, de garantir a segurança da nossa sociedade. Então, entenda, corretor, temos o direito à vida, esse direito é protegido por um Estado que pode exercer a violência à medida que nós, cidadãos, demos a ele esse direito por acreditar que ele tem condições de fazê-lo de forma efetiva e eficiente. Nessa conjuntura, o brasileiro não está ambientado no que diz respeito ao uso adequado e prudente das armas de fogo. Por quê? Bom, se eu confio que o Estado vai proteger o meu direito à vida, eu não vou fazer um curso de tiro quando eu sou criança. Por que eu faço aula de natação quando eu sou criança? Porque se eu cair na água, eu preciso saber nadar. Por que a gente faz curso de informática quando a gente é criança? Porque se a gente for ter acesso à tecnologia, a gente precisa saber usar. Agora, se eu não pretendo, se a expectativa é de que eu não precise usar armas de fogo, por que eu vou me ambientar? Por que eu vou me qualificar para usar arma de fogo? Então, nós crescemos desqualificados para usar armas de fogo. E aí, a gente pode, diante dessa desqualificação, exageradamente recorrer a elas em circunstâncias de instabilidade emocional, como foi o caso do protagonista Rodion da obra Crime e Castigo, do russo Dostoiévski, na qual uma idosa fora assassinada a machadadas por cobrar uma dívida. O que aconteceu aqui? O cara foi cobrado por uma dívida no livro do Dostoiévski e simplesmente matou a machadadas a pessoa que foi cobrado no momento no qual ele estava irritado, no momento no qual ele estava acuado. Por quê? Porque ele se sentiu, de certa forma, instigado a cometer esse tipo de violência para talvez se proteger, né? Um instinto de autopreservação ali, e ele foi imprudente, ele foi desproporcional. Certamente, o protagonista da obra Crime e Castigo, Rodion, ele não estava qualificado, ele não estava apto a responder a esse tipo de situação. Então, aqui eu convido o corretor a pensar comigo que, olha, como nós não estamos ambientados, como nós não estamos habituados, existe a possibilidade de nós respondermos a essas violências sociais de forma tão desproporcional, de forma tão incoerente quanto foi no livro do Dostoiévski. Outro sim. O Brasil está inserido no sistema capitalista de mercado, no qual aqueles que são privilegiados sustentam sua posição prestigiada em detrimento da manutenção da opressão daqueles que são secularmente marginalizados. O que eu quero dizer aqui? O Brasil é um país capitalista, as pessoas ricas continuam ricas à medida que exploram as pessoas pobres, as pessoas que são oprimidas, as pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Nessa perspectiva, sabendo que
Comprar uma arma custa caro. Que arcar com o suposto curso preparatório também vai custar caro. A gente, mais uma vez, teria um direito que seria benefício só da elite que pode arcar com esse tipo de custo. Porque, assim, as pessoas que estão, por exemplo, em situação de rua, né, os moradores de rua, as pessoas em vulnerabilidade social, se elas ganharem, se elas conseguirem um dinheiro, uma doação financeira, por exemplo, você acha que elas vão pagar um curso para aprender a usar arma ou elas vão comprar um pacote de arroz? Então, mais uma vez, sabendo que a gente está numa sociedade já altamente elitista, já altamente privilegiada, garantir o acesso às armas seria garantir o acesso às armas à elite que pode pagar por ele. Sendo assim, novamente, as populações em vulnerabilidade social seriam ainda mais expostas à violência, porque não poderiam se defender na mesma proporção daqueles privilegiados economicamente. Dessa forma, a concepção marxista a respeito da supressão dos direitos sociais pela lógica capitalista se mostra sensível no cotidiano violento e opressor do Brasil contemporâneo. Gente, nesses dois parágrafos de desenvolvimento, a gente trouxe repertórios. E o Enem, ele valoriza, né? A VUNESP, ela valoriza mais a qualidade do seu repertório. Então, eventualmente, o texto da VUNESP é um texto no qual você pode trazer um ou dois repertórios, que desde que você trabalhe muito bem esses repertórios, o corretor vai sair extremamente satisfeito. Porém, o Enem é uma prova que valoriza a variabilidade desse repertório. Ele gosta de enxergar diferentes áreas do conhecimento dentro do seu texto. Então, aqui no meu segundo desenvolvimento, no meu primeiro desenvolvimento, eu trago esse direito da Carta Constitucional, trago o exercício da força policial pela perspectiva do Weber e trago essa menção ao livro do Dostoiévski do Crime e Castigo. Então, perceba que dentro do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe três repertórios. Só que eles parecem tão conversáveis, eles parecem tão bem articulados entre si, que às vezes nem parece que são três repertórios dentro do mesmo parágrafo. No outro desenvolvimento, por sua vez, eu começo falando sobre o sistema financeiro no qual o Brasil está inserido, que é um conhecimento de atualidades. Ainda nessa pegada de atualidades, a gente fala sobre o privilégio da elite brasileira, que suprime, né, que silencia as pessoas em vulnerabilidade social, e lá ao final eu trago uma concepção marxista a respeito dessa supressão dos direitos sociais para ser um conhecimento filosófico, um repertório filosófico que atesta o que eu estava falando até agora. Então, são dois repertórios. Se eu comecei o meu texto falando sobre Constituição também, só que perceba que eu comecei falando sobre Constituição na perspectiva do direito à integridade moral e física, um repertório. No primeiro desenvolvimento, eu falo da Constituição na perspectiva de direito à vida e de exercício da força policial por Weber. Ainda falo sobre o crime e castigo do Dostoiévski. No segundo desenvolvimento, eu falo do Brasil no sistema capitalista de mercado, que é o conhecimento de atualidades, e logo depois eu cito essa concepção marxista. Eu trouxe até o meu terceiro parágrafo 6 repertórios para o meu texto. E eles parecem tão bem articulados novamente, né? Eu sei que eu comentei isso sobre o parágrafo anterior, mas eles parecem tão bem articulados que quando a gente conta, a gente fala, nossa, tinha tudo isso? Porque parece muito fluida a forma como eles foram construídos. E por que essa fluidez? Porque a gente escolheu bons elementos de coesão e coerência. Quando a gente fala nesse caso, o exercício imediato é pensar que caso? A gente lembra do que está no período anterior. Nessa conjuntura, a gente lembra do período anterior. Quando a gente fala dessa forma, de que forma? Da forma como eu estava falando até agora. Volta no período anterior. Então, é um texto inteiro no qual, para você entender o trecho seguinte, você precisa ter interpretado muito bem o trecho que vem até agora. E isso cria essa fluidez, isso cria essa naturalidade. Em suma, a liberação do porte de armas não deve ser praticada no Brasil contemporâneo. Para o enfrentamento dos crimes de criminalidade que sustentam a defesa do fim do desarmamento, é fundamental que o Ministério do Trabalho crie oficinas de qualificação profissional nas comunidades reconhecidamente violentas do país, a fim de inserir esses brasileiros marginalizados no mercado de trabalho, de forma tal a garantir que essas pessoas não recorram ao crime como rota de sobrevivência. O texto é sobre desarmamento no Brasil, né? Porte de armas no Brasil.
Se a gente é contra a liberação do porte de armas, ou mesmo a favor, mas no caso, como o texto é contra, interpretemos por essa perspectiva, então a gente precisa resolver o problema que leva pessoas a serem favoráveis ao fim do desarmamento. Se a gente é contrário ao acontecimento dele, então a gente tem que resolver o que dispara essa vontade em algumas pessoas. Ora, se a criminalidade é uma das justificativas para a gente pôr fim ao desarmamento, então a gente precisa resolver a criminalidade. Como que a gente resolve a criminalidade? O Ministério do Trabalho, a gente, vai criar oficinas de qualificação profissional, ação, nas comunidades reconhecidamente violentas do país, detalhamento, a fim de inserir esses brasileiros marginalizados no mercado de trabalho, efeito, de forma tal a garantir que essas pessoas não recorram ao crime como rota de sobrevivência, detalhamento. Finalmente, é dever do Ministério da Saúde, em sinergia com o Ministério da Educação, agentes, elaborar campanhas publicitárias, ação, a respeito das consequências da desigualdade social, detalhamento, para esclarecer a elite brasileira a respeito da real origem da criminalidade, da letalidade que as armas de fogo podem adquirir nesse cenário. Efeito. Portanto, o cidadão poderá cobrar exclusivamente do Estado o usufruto do direito constitucional à integridade. Detalhamento. E esse arremate aqui, ele foi muito perspicaz, por quê? Ora, primeiro a gente resolveu o problema da criminalidade, né? Vamos qualificar as pessoas para que elas tenham um emprego. Segundo, o Ministério da Educação e da Saúde deve esclarecer para o cidadão brasileiro por que, que a desigualdade social tem a criminalidade como consequência e por que, que as armas de fogo podem ser letais e podem piorar esse cenário. Porque assim, o cidadão brasileiro vai entender que a solução que ele deve cobrar do Estado não é o fim do desarmamento, mas sim que ele crie ferramentas, que ele crie iniciativas para que a criminalidade não mais ameace a integridade da pessoa, a integridade moral e física do cidadão brasileiro. Se não existir mais uma criminalidade que ameaça a nossa integridade, então talvez as pessoas deixem de defender o fim do desarmamento. Resolvidos os problemas, com ação, agente, efeito, meio e detalhamento. Bom, esse texto, gente, ele não tem nenhum desvio gramatical. Então, na competência 5, na competência 1, ele ganha todos os pontos, né? Ele ganha os 200 pontos. Na competência 2, que diz respeito à interpretação da frase temática, né? A entender a proposta, entendemos por completo a proposta, porque precisávamos falar sobre a liberação sobre a situação do porte de armas no Brasil. A gente precisava abordar isso de uma perspectiva problematizada, né? Então, problematizamos e resolvemos. Entendemos a proposta. Na competência 3, trouxemos repertório e trouxemos informações, provas concretas que nos permitiam ter a tese que a gente decidiu levar como norte para esse texto. Na competência 4, escolhemos excelentes conectivos e ferramentas de coesão textual para que o nosso texto fosse fluido, fosse de uma leitura tranquila, de uma leitura que fizesse sentido. E na competência 5, escolhemos fazer uma proposta de intervenção com ação, agente, efeito, meio e detalhamento bem explicitados que resolveram essa problemática respeitando os direitos humanos. Eu não tenho dúvidas de que esse texto seria nota 1000 por uma banca justa de correção do Enem. Bom, a minha tentativa com vocês foi de ler esse texto de uma perspectiva bastante, a coletânea, de uma perspectiva bastante argumentativa, bastante crítica, e em seguida construir esse texto de uma forma que eu acho positivo que vocês façam no contexto de prova de vocês do Enem. A gente tentou selecionar bem as informações, selecionar bem o vocabulário, selecionar bem as ferramentas linguísticas para escrever esse texto, para a gente garantir que a banca olhe para ele e enxergue todas as expectativas da correção sendo cumpridas. Esses são essa é a minha proposta para vocês com essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem, entre em contato aqui conosco, para que a gente tenha a oportunidade de responder essas dúvidas. E assim, agora, meu último pedido, se é que eu posso pedir alguma coisa para vocês. Eu preciso muito que vocês façam o texto relativo à proposta dessa semana.
porque é a única forma que a gente tem de ver se vocês estão conseguindo absorver o que a gente está tentando passar para vocês. Se vocês não escreverem, se vocês não fizerem as propostas que a escola coloca para vocês como tarefa, né, como lição de casa, a gente não consegue agir frente a alguns desvios que eventualmente vocês ainda cometam no texto de vocês. A gente precisa ter essa oportunidade para corrigir vocês agora, porque infelizmente, quando o vestibular acontecer, aí, a hora que o Enem soltar a nota e os comentários dela, a gente não vai ter muito como agir, né? A gente não vai poder mudar esse resultado. Então, deem para nós a oportunidade de ajudar vocês no momento no qual a nossa ajuda vai ser útil, no momento no qual a nossa ajuda vai se reverter a em uma boa pontuação para vocês. Então, por favor, façam o texto da semana. Vocês têm uma semana para entregar essa proposta. Quem vai corrigir os textos de vocês dessa vez serei eu. Então, preparem-se, mas ao mesmo tempo, eu prometo que vai ser uma oportunidade de crescimento muito grande, vai ser uma chance para vocês tentarem ver se vocês estão cumprindo os requisitos da banca, as exigências da banca, para que a gente possa trabalhar eventualmente essas ausências juntos nas próximas aulas e garantir que esses erros que talvez vocês estejam cometendo agora não se manifestem no momento do vestibular, tá certo? Quero agradecer a atenção de todos, pedir desculpas se em algum momento eu falei muito rápido, não me fiz entender, não me fiz clara, mas novamente, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. A gente pretende pensar em novos momentos para essas lives, né? Para esse tipo de aula mais dinâmica acontecer. Para quem não sabe, eu também dou o curso da AGV, né? Que agora é a banca da Famema. Para maiores informações, basta entrar em contato com a escola, mas eu sou professora do curso da Famema GV/Vunesp aí, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.